Durante séculos, muitos elementos mencionados na Bíblia foram tratados como lendas ou invencores, especialmente quando se falava de personagens, cidades e objetos descritos em suas páginas. A desconfiança vinha, em grande parte, de disputas religiosas, mas também da falta de provas concretas que pudessem confirmar sua existência. No entanto, historiadores antigos, como o filósofo judeu Filon de Alexandria e o romano Tácito, já haviam registrado relatos que sustentavam a veracidade de vários desses relatos. Lugares como Ur, Nínive e Nazaré eram vistos como possíveis ficus áticos caracóis arqueológicas revelaram sua realidade histórica. Da mesma forma, figuras como o rei Davi, Ciro, o Grande, o faraó Sisaque e Ate mesmo Pôncio Pilatos foram, por muito tempo, considerados personagens duvidosos, até que descobertas recentes comprovaram que eram pessoas reais. Um exemplo marcante foi a identificação acidental, em Jerusalém, do túmulo do homem que ordenou a crucificação de Jesus. Como alguém poderia ter existido se o lugar onde cresceu nunca tivesse sido real? A dúvida sobre Pôncio Pilatos era justamente essa. Seria ele um vilão criado para a narrativa bíblica ou uma figura histórica? Antes de explorarmos esses casos em detalhes, e importante entender como a arqueologia e os registros antigos ajudaram a desvendar essas questões. Um dos argumentos mais usados para questionar a historicidade de Jesus era a suposta inexistência de Nazaré na época em que ele teria vivido. Críticos afirmavam que, se a cidade não existisse, Jesus também não poderia ter existido. O estudioso do Novo Testamento Bart Ehrman, conhecido por seu ceticismo em relação a crenças religiosas, rebateu essa ideia de forma simples. Se as evidências apontam para a existência de Jesus, o fato de ele não ter nascido em Nazaré não invalidaria sua história, pois poderia ter vindo de outro lugar. Porém, o mais relevante é que pesquisas arqueológicas comprovaram que Nazaré já era um povoado habitado no primeiro século da Era Comum. Escavações realizadas em 1969 trouxeram à luz objetos do período helenístico e romano, como lâmpadas, um jarro de cozinha e fragmentos de cerâmica, todos datados do século I. No final do século XX, novas investigações no Poço de Maria, uma antiga fonte de água em Nazaré, revelaram moedas dos períodos helenístico e romano inicial, que certamente circularam na época de Jesus. Em 2015, o arqueólogo Ken Dark encontrou vestígios de devocal crista primitiva no local, sugerindo que aquele poderia ter sido o lar onde Jesus passou sua infância. Até algumas décadas atrás, acreditava-se que Nazaré, no primeiro século, era apenas um pequeno vilarejo pobre, mas estudos mais recentes demonstraram que a cidade já existia e era habitada por famílias judias modestas e devotas. Na época de Jesus, estima-se que Nazaré tinha cerca de 50 casas. Outra figura bíblica cuja existência foi comprovada pela arqueologia é Ciro, o Grande. Entre 1876 e 1882, o arqueólogo George Smith, trabalhando para o Museu Britânico, fez descobertas extraordinárias em Babilônia, Nínive e outros sítios antigos. Entre elas estava o cilindro de Ciro, um artefato de argila que se tornou uma das principais provas da existência desse rei persa, fundador da dinastia Aquemenida no século V a.C. Esse cilindro, hoje guardado no Museu Britânico, em Londres, contém uma proclamação de Ciro escrita em acadiano, com caracteres cuneiformes, e representa um marco na história da tolerância religiosa. O texto é considerado por muitos como a primeira declaração de direitos humanos da história, pois estabeleceu princípios revolucionários para a época. Ciro libertou escravos, promoveu a igualdade entre os povos, garantiu o direito de cada um escolher sua religião e respeitou as tradições das minorias étnicas. A proclamação celebra a conquista da Babilônia em 539 AC, a restauração da cidade após sua tomada. Pouco depois da vitória, Ciro implementou uma política de devolução dos exilados às suas terras de origem e ordenou a reconstrução dos santuários destruídos pelos babilônios. Na Bíblia, Ciro é elogiado por seu papel na queda do Império Neobabilônico e pela libertação dos judeus que estavam cativos em Babilônia. Segundo as Escrituras, no primeiro ano de seu reinado, Deus o inspirou a emitir um decreto permitindo que os judeus exilados retornassem a Israel e reconstruíssem o Templo de Jerusalém. Além de libertá-los, Ciro devolveu os utensílios sagrados saqueados por Nabucodonosor II durante a destruição do Templo de Salomão. Ele também financiou parte da reconstrução, fornecendo recursos para a compra de materiais. Esses esforços resultaram na reconstrução do templo por volta de 516 AC, marcando o início do período do Segundo Templo, que durou até 70 DC, quando os romanos, sob o comando de Tito, destruíram o santuário, restando apenas o muro ocidental, conhecido hoje como Muro das Lamentações. Outro exemplo de local bíblico que já foi considerado fictício em Nínive. Essa antiga cidade, situada onde hoje fica Mossul,
no Iraque, era a capital do Império Neo-Assírio e uma das maiores metrópoles da antiguidade. Suas ruínas estão localizadas na margem oriental do rio Tigre e parte da cidade moderna de Mossul ainda carrega seu nome, assim como uma das províncias iraquianas. Por muito tempo, sua existência foi questionada até que os caracóis revelaram sua grandiosidade e confirmaram sua importância histórica. A cidade mais próspera do mundo antigo por cerca de 50 anos. Até 612 AC, quando foi saqueada por uma coalizão de povos subjugados, entre eles babilônios, citas e medos, durante um período de guerras civis assírias. Suas ruínas erguem-se diante do centro histórico da Mossul moderna e são compostas principalmente por dois grandes montes artificiais, ou téls, dentro das antigas muralhas, o Cuyunjik e o Nebi Yunus. Este último encontra-se um santuário dedicado ao profeta Jonas, que, segundo a Bíblia hebraica e o Alcorão, pregou em Nínive. Já no Monte Cuyunjik, o arqueólogo e diplomata britânico Austin Hilliard descobriu, em 1849, o palácio perdido do rei Senaqueribe, com suas 71 salas e baixos relevos colossais. As escaracóis também revelaram o palácio e a célebre biblioteca de Assurbanipal, que abrigava cerca de 22 mil tabuletas de argila com escritos cuneiformes. A localização de Nínive já era conhecida na Idade Média, tendo sido visitada em 1770 pelo viajante judeu Benjamin de Tudela e, pouco depois, pelo rabino alemão Petachia de Regensburg. A Bíblia menciona a cidade pela primeira vez em Gênesis 10:11, onde se afirma que Assur, filho de Sem e neto de Noi, saiu da terra de Sinear e fundou Nínive. Essa narrativa é reforçada por textos dos essênios, encontrados entre os manuscritos do Mar Morto no século XX. Outro local bíblico que já foi considerado lendário é o Ur dos Caldeus. Antes que o arqueólogo britânico John George Taylor identificasse suas ruínas em meados do século XIX, a cidade natal de Abraão era vista como uma mera invencal. Ur foi uma das mais importantes cidades-estados sumerias da antiga Mesopotâmia, situada onde hoje fica Tel El-Mukayar, no Iraque. Originalmente uma cidade costeira próxima à foz do Eufrates, no Golfo Pérsico, seu sítio arqueológico encontra-se agora no interior, às margens do rio. Os registros históricos datam sua fundação por volta de 3.800 ACE. Ela aparece em documentos escritos como uma cidade-estado a partir do século 26 AC com Mesenepada, como seu primeiro rei conhecido. Entre as décadas de 1920 e 1930. O arqueólogo britânico Leonardo Oley escavou cerca de 35 mil artefatos em Ur, incluindo os restos de um cemitério real com mais de 2.000 sepultamentos e uma impressionante coleção de coroas, elmos de ouro e joias datadas de aproximadamente 2600 AC. Na época, a descoberta das tumbas reais rivalizou com a da tumba de Tutankhamon no Egito. Essas sepulturas, pertencentes ao período dinástico inicial, foram datadas entre os séculos 21 e 24 ACE. Continham objetos de luxo feitos com metais preciosos e pedras semipreciosas importadas de regiões distantes, como Ira, Índia e Afeganistão. Essa riqueza atesta a importância econômica de Ur durante a Idade do Bronze. Outro personagem bíblico cuja existência foi questionada é Caifás. José ben Caifás foi um sumo sacerdote judeu da seita dos saduceus, que atuou entre os reinados dos imperadores romanos Augusto e Cláudio. Os evangelhos o apresentam como uma figura central na conspiração que levou à crucificação de Jesus, e o evangelho de João lhe atribui a famosa frase: convém que um homem morra pelo povo, e que não pereca toda a nação. Segundo o historiador Flávio Joséfo, Caifás foi nomeado sumo sacerdote no ano 18 DC pelo prefeito romano Valério Grato e manteve-se no cargo durante todo o governo de Pôncio Pilatos, seu sucessor. Por muito tempo considerado fictício, em 1990 foi descoberta acidentalmente em Israel a chamada tumba da família de Caifás, um ossuário, ricamente ornamentado contendo os restos de 2 bebês, 2 adolescentes, uma mulher adulta e um homem de cerca de 60 anos. Na inscrição do ossuário, disse José, filho de Caifás, e muitos estudiosos acreditam tratar-se da tumba do principal adversário de Jesus nos evangelhos. Outros, porém, questionam a identificação, apontando a ausência de menção explícita ao título de sumo sacerdote e variações na grafia do nome. Os ossuários, feitos de pedra calcária e medindo cerca de 75 cm de comprimento por 37 cm de altura, está hoje no Museu de Israel, em Jerusalém. Se a hipótese estiver correta, seriam os primeiros restos mortais recuperados de uma figura mencionada na Bíblia. Outra passagem bíblica que gerou ceticismo foi a descrição, em João 5:2, de uma piscina com 5 pórticos em Jerusalém, um dos milagres mais conhecidos dos evangelhos e narrado nesse trecho, no qual Jesus cura um paralítico junto ao tanque de Betesda. Outro milagre, registrado no mesmo evangelho, ocorre no tanque de Siloé, também em Jerusalém, onde Jesus devolve a visão a um cego.
O tanque de Siloé foi descoberto em 2005 e rapidamente associado ao local mencionado nas escrituras. Já o tanque de Betesda foi escavado no final do século XIX, mas os especialistas levaram mais de um século para identificá-lo e interpretá-lo com precisão. No século XI, o local foi identificado como mikveh, um banho ritual judaico, e o arqueólogo Urban Sen Fanuad sugeriu, em seu livro enigmático O Tanque de Betesda, que a descrição bíblica poderia referir-se a um complexo de banhos. Se essa teoria estiver correta, dois dos milagres mais famosos atribuídos a Jesus teriam ocorrido em espaços de purificação ritual. John descreve Betesda como uma piscina com 5 porticos, uma característica incomum, já que a maioria dos tanques da época era retangular. Por isso, muitos estudiosos consideraram o relato uma fical simbólica. No entanto, as escavações revelaram que Betesda era, na verdade, uma estrutura com 2 reservatórios separados por um muro, e esse muro corresponderia ao 5º pórtico mencionado no Evangelho. Por fim, outro detalhe bíblico que gerou controvérsia foi o uso do termo grego politarches por Lucas em Atos 17:6. Politarches eram magistrados da Grécia helenística e romana responsáveis pela administração e segurança de uma cidade. Lucas emprega a palavra ao descrever o momento em que Paulo e outros cristãos foram levados diante das autoridades de Tessalônica. Durante muito tempo, críticos argumentaram que o termo era anacrônico ou inventado, já que não havia registros históricos de sua existência fora do Novo Testamento. No entanto, inscrições em pedras e moedas encontradas na região da Macedônia confirmaram que Politarches era, de fato, o título oficial dos governantes municipais de Tessalônica no século IDC, validando assim a precisão histórica do relato de Lucas desafiar as leis romanas ao proclamar Jesus como rei. O emprego do termo Politarches por Lucas foi alvo de críticas, considerado inventado ou anacrônico para o contexto do século IDC. Os céticos argumentavam que a palavra não aparecia na literatura grega clássica, usando isso como evidência de que o autor de Atos dos Apóstolos não era um escritor contemporâneo aos eventos ou desconhecia a terminologia oficial das cidades macedônias, como Tessalônica. No entanto, as descobertas arqueológicas, especialmente as inscrições tessalonicenses, incluindo a famosa inscrição da Porta de Vardar, hoje conservada no Museu Britânico, confirmaram que Politarches era, de fato, o título oficial dos magistrados da cidade durante os períodos helenístico e romano. Essa validação reforçou a precisão histórica do relato de Lucas em Atos. As objeções ao termo foram particularmente intensas nos séculos XVIII e XIX, sobretudo entre estudiosos ligados ao método histórico crítico, que questionavam a confiabilidade dos textos bíblicos e viam o livro de Atos com ceticismo. Muitos defendiam que a obra teria sido escrita apenas no final do século II, o que explicaria supostos anacronismos ou invencões. Outro ponto de controvérsia foi a Mencal a Galio como procônsul da Acaia em Atos 18:12-17. O texto descreve que, durante seu governo, os judeus levaram Paulo ao tribunal sob a acusação de persuadir as pessoas a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Galio, porém, recusou-se a julgar o caso, afirmando que se tratava de uma questão interna da religião judaica. Por muito tempo, a existência histórica desse personagem foi questionada até que a chamada inscrição de Delfos, fragmentos de uma carta do imperador Cláudio, datada do ano 52 DC, foi descoberta no Templo de Apolo em Delfos. Nela, o imperador menciona explicitamente Galio, meu amigo e procônsul, não apenas confirmando sua existência, mas também fornecendo um marco cronológico preciso para a atividade missionária de Paulo. A figura de Pôncio Pilatos, o prefeito romano da Judeia responsável pela crucificação de Jesus, também foi alvo de dúvidas ao longo dos séculos. Embora mencionado não apenas nos evangelhos, mas também por historiadores judeus e romanos como Filo de Alexandria, Joséfo e Tácito, alguns críticos argumentavam que sua existência era uma construção posterior. Pilatos, membro da ordem equestre romana, governou a Judeia entre 26 e 36 DC, sendo uma das figuras mais documentadas entre os governadores da província. As principais evidências materiais de sua atuação incluem moedas cunhadas durante seu mandato e a chamada Pedra de Pilatos, descoberta em 1961 em Cesareia Marítima. A inscrição fragmentaria, travada em pedra calcária, traz a seguinte dedicatória: aos Tiberius Pôncio Pilatos, prefeito da Judeia, confirmando seu cargo e presença na região onde ocorreu a paixão de Cristo. Outro personagem bíblico cuja historicidade foi questionada foi o rei Davi. Durante décadas, muitos estudiosos o consideravam uma figura lendária, até que a estela de Tel Dan, descoberta no norte de Israel em 1993, forneceu a primeira evidência arqueológica externa à Bíblia sobre sua existência. A inscrição, datada do século IX AC, menciona a casa de Davi em um contexto de vitória militar,
corroborando passagens dos livros de Reis que descrevem conflitos entre renos israelitas e arameus. O texto, provavelmente encomendado pelo rei Hazael de Damasco, celebra a derrota de Joral, rei de Israel, e de Acasias, rei de Juda, este último, descendente de Davi. Os hititas bíblicos, por sua vez, foram outro grupo frequentemente questionado, mencionados nas escrituras como habitantes de Caná desde a época de Abraão até o retorno dos judeus do exílio babilônico. Sua origem era atribuída a Et, filho de Caná e neto de Cão. Durante muito tempo, sua existência foi considerada uma invenção literária, já que não havia registros arqueológicos que os identificassem claramente. Contudo, escaracóis no século XX revelaram que os hititas, ou Ati, como eram chamados em suas próprias inscrições, formaram um poderoso império na Anatólia atual Turquia entre os séculos 17 e 12 AC com uma cultura e língua próprias. Documentos encontrados em Atusa, sua capital, confirmaram sua presença na região e sua interação com outros povos do Oriente Próximo, incluindo os egípcios e os assírios. Embora a ligação direta entre os hititas bíblicos e o Império Hitita ainda seja debatida, as descobertas arqueológicas validaram a menção a esse povo nas escrituras, demonstrando que não se tratava de uma fical. No século XIX, estudiosos identificaram esse povo bíblico com um império de língua indo-europeia recém-descoberto na Anatólia, uma notável potência regional durante grande parte do segundo milênio antes de Cristo. Esse reino passou a ser conhecido como os hititas. No entanto, a relação entre o Império Hitita e os hititas mencionados nas escrituras ainda é objeto de debate entre especialistas. De acordo com o livro de Gênesis, um hitita chamado Efron vendeu a Abraão a caverna de Mactela, em Hebrom, para que servisse como túmulo familiar. Posteriormente, Esaú e Jaco, filhos e neto de Abraão, casaram-se com mulheres hititas. Já no livro de Josué, Deus descreve a Josué, sucessor de Moisés, os limites da terra prometida, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos hititas e até o grande mar, onde o sol se põe, será os vossos limites. Em Juízes 1:26, após a conquista de Betel pelos israelitas, um homem e poupado-lhe vai para a terra dos hititas, onde funda a cidade cananeia de Luz. A Bíblia também menciona os hititas durante o reinado de Davi, como um dos povos vizinhos e poderosos do reino de Israel, ao lado dos sírios. Após a queda do Império Hitita, por volta de 1200 AC, remanescentes desse povo se dispersaram e fundaram cidades-estado no norte da Síria. Muitos estudiosos acreditam que esses grupos correspondem aos hititas bíblicos citados na época de Salomão. Já no período dos reis de Juda, Ezequias governou entre o final do século 8 e o início do século 7 AC. Segundo o segundo livro dos reis, ele era filho do rei Acás, e o evangelho de Mateus o inclui na genealogia de Jesus, remontando sua linhagem até Davi. Uma descoberta arqueológica importante confirmou sua existência. Em 2015, foi anunciada a identificação de uma bula selo de argila com seu nome. O pequeno objeto, com pouco mais de 1 centímetro de diâmetro, foi encontrado em Ofel, uma área ao sul da cidade velha de Jerusalém, em meio a resíduos de um depósito real da época de Ezequias. A impressão no selo traz a inscrição pertencente a Ezequias, filho de Acás, rei de Juda, e apresenta um disco solar alado, símbolo de poder e proteção divina, ladeado por símbolos egípcios como a chave da vida. O achado ocorreu durante o peneiramento úmido de terra retirada de escavacões próximas a um edifício real do século 8 AC junto com outras 33 bulas estampadas. Essa foi a primeira vez que o selo de um rei bíblico de Juda foi encontrado em uma escavação arqueológica controlada, reforçando a historicidade de Ezequias. No Antigo Oriente Próximo, as bulas serviam para autenticar documentos reais e garantir sua integridade. Ezequias é lembrado nas escrituras como um reformador religioso e um líder que buscou a independência de Juda frente ao domínio assírio. Outra figura central do cristianismo cuja existência foi corroborada por evidências materiais e São Pedro. Segundo a tradição, o imperador Constantino ordenou a construção da primeira basílica de São Pedro no local onde o apóstolo teria sido sepultado. A atual basílica de São Pedro, no Vaticano, possui um nível inferior chamado Grutas Vaticanas, onde estão enterrados diversos papas. O piso desse espaço corresponde aproximadamente ao nível do santuário constantiniano do século IV. Antes de sua morte, em 1939, o Papa Pio XI expressou o desejo de ser sepultado nas Grutas Vaticanas. Seu sucessor, Pio XII, determinou que seu antecessor fosse enterrado ali, mesmo com o espaço já bastante ocupado. Durante as obras, foi descoberto um vão sob o pavimento, revelando restos de um complexo funerário. Mais abaixo, surgiu um terceiro nível, uma extensa necrópole romana dos 2 primeiros séculos da era cristã. As escaracóis, realizadas ao longo da década de 1950 com a participação de arqueólogos,
historiadores e especialistas bíblicos expuseram uma vasta área funerária com 22 grandes túmulos e várias sepulturas menores. Uma das tumbas principais foi encontrada exatamente sob o atual altar-mor da basílica e, segundo a tradical, pertencia ao apóstolo Pedro. A identificação foi confirmada pelo Papa Paulo V, que reconheceu oficialmente o local como o túmulo de São Pedro. Já o apóstolo Paulo, conforme registrado no livro de Atos dos Apóstolos, foi preso em Jerusalém e, após 2 anos de detenção, apelou a César e foi enviado a Roma. Lá, foi julgado e executado durante o reinado do imperador Nero, que governou entre 54 e 68 DC. A tradical dos primeiros pais da igreja afirma que Paulo foi decapitado na capital romana. Eusébio de Cesareia, no século IV, foi o primeiro a registrar essa versão de forma categórica. Segundo o texto apócrifo Paschal de Paulo, do século V, o apóstolo foi sepultado na propriedade de uma crista chamada Lucina, local onde mais tarde foi erguida a Basílica de São Paulo Extramuros. Em 2006, uma equipe de arqueólogos do Vaticano, durante escavações sob o altar-mor da Basílica, encontrou um sarcófago de mármore com fragmentos ósseos datados entre os séculos I e 2 DC por meio do método do carbono 14. Em 2009, o Papa Bento XVI expressou sua convicção de que os restos pertenciam ao apóstolo Paulo.